E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a minha história, vou dizer como é que eu cheguei no primeiro milhão aos 32 anos e não foi vendendo droga, ficou no ar. Antes de mais nada, já deixa o like e se inscreve no canal que já começa a sair os vídeos das análises de resultados, novamente já vai começar a sair, então não perde. Ativa o sininho aí. Então pessoal, vou começar aqui a falar sobre a minha vida e como eu cheguei no meu primeiro milhão. Não quer dizer que é o único caminho, nem quer dizer que esse caminho vai dar certo para você, mas é o caminho que deu certo para mim. Obviamente existem milhares de caminhos que vocês podem seguir, que cada pessoa pode seguir, ninguém é igual a ninguém, mas tem alguns pontos que acabam sendo similares em algumas histórias de sucesso, então se você pegar bem esses pontos, se você conseguir identificar, pode te ajudar em alguma coisa. Então eu acho que é legal falar a partir do momento que a gente sai do ensino médio, que geralmente é a hora que todo mundo fica perdido sem saber o que fazer da vida, e foi assim comigo também. Eu terminei o ensino médio com 16 anos, eu terminei o terceiro ano, e eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida, como a maioria das pessoas também não tem. Eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. O meu pai tinha uma empresa, uma distribuidora de cimento, e aí eu comecei a trabalhar com ele a partir daí, já nos 16 anos. Bem, e eu acabei começando a trabalhar no setor financeiro da empresa, que foi algo que eu me identifiquei muito. Eu gostei bastante de trabalhar nesse setor, mas ainda assim não sabia o que é que eu ia fazer da minha vida. Então, como eu não sabia ainda o que é que eu ia fazer da minha vida, mas eu já trabalhava, já comecei a ganhar um dinheirinho, eu comecei a tentar me horizontalizar. Comecei a curtir bastante, ia para muita festa. Claro, todo mundo tem que ter essa fase, não adianta também a gente queimar etapas. Então, fui sim para muita festa, me diverti bastante, brinquei bastante. Só que quando a gente tá em festa, o tempo passa muito rápido. Então, quando eu menos esperei, passou 4 anos da minha vida e eu já comecei a receber os convites de formatura dos meus amigos. Nessa altura eu já estava com 20 anos, vi a galera se formando, os amigos meus que estudaram no ensino médio, e eu percebi que se eu não fizesse alguma coisa eu ia ficar parado no tempo, vivendo essa vida pro resto da vida. E não é o que eu queria. E aí eu acabei seguindo o caminho padrão, que é de entrar numa faculdade. Só que nessa altura eu já sabia mais ou menos o que eu queria da faculdade, eu fiz sistemas de informação. Eu sempre gostei muito de computador, muito mesmo, não só de jogar online nem nada desse tipo, mas realmente eu gostava de computador, de aprender tudo ali que eu podia, e sempre fui bom nisso. Então eu acabei entrando no curso de sistemas de informação para virar programador, desenvolvedor de software, que é uma profissão muito boa, uma profissão muito requisitada hoje em dia e que é uma habilidade que praticamente todo mundo precisa ter, inclusive isso deveria ser ensinado na escola. Bem, a partir daí eu me dediquei à faculdade, fui muito bem na faculdade, eu era um dos melhores alunos da minha turma e fui um dos únicos que se formaram. Acho que 4 ou 5 alunos se formaram de 60 que tinha na minha turma. É um curso muito bom, inclusive ele estava ali, parece que entre os 5 primeiros do Brasil pelo MEC, então foi um curso realmente muito bom que agregou bastante. Tive vontade de desistir, tranquei 2 vezes minha faculdade, novamente sempre tive aquela crise de existência que não sabia se realmente era aquilo que eu queria fazer, mas acabei voltando para o curso e acabei concluindo o meu curso. Antes de terminar o curso, eu já comecei a trabalhar, então eu trabalhava em 2 lugares, trabalhava na empresa do meu pai e trabalhava numa empresa de software, além de fazer a faculdade. Nessa época, alguns alunos da turma, alguns colegas meus já me chamavam para abrir uma empresa ou fazer algo do tipo, por eu me sair bem na faculdade, tirar boas notas e tal. Mas como eu trabalhava em 2 lugares e ainda fazia faculdade, não tinha a menor condição, então eu só foquei em me formar mesmo. E eu sabia que se eu quisesse ganhar muita grana ainda novo, eu precisaria empreender sim, que é o único jeito que a gente tem de escalar e ganhar muito dinheiro. Não que não dê para ser rico sendo CLT. Claro que dá, só que você vai ter que ter uma disciplina enorme, vai ter que ter um controle de gastos muito rigoroso durante sua vida inteira até você conseguir chegar em um patamar legal de dinheiro, numa estabilidade financeira ali que lhe permita viver tranquilamente de renda. Mas se você quiser resultados rápidos, se você quer conquistar grandes coisas ainda jovem, empreender pode ser a melhor solução. Lembrando que eu não estou falando que é fácil, não é fácil de forma nenhuma. Pelo contrário, é muito difícil. As pessoas acham que vou ser empreender, vou ter empresa, vou ser empresário, vou trabalhar pouco e vou ganhar muito dinheiro. E não é assim. Pelo contrário, você que empreende vai trabalhar mais do que todo mundo. Você é a pessoa que vai chegar primeiro e sair por último. Você é a pessoa que vai dar o seu sangue e a sua alma por aquilo ali. Enfim, quando eu me formei, um amigo meu da faculdade me chamou para abrir uma empresa
com ele. Ele tinha uma ideia de um projeto e ele precisava de alguém para desenvolver. Então eu entrei com ele nessa parceria. A primeira ideia do projeto era ter um aplicativo que servisse para pedir SAMU, polícia e bombeiro, tudo unificado para a população. Ou seja, era um aplicativo voltado para os órgãos públicos. A gente queria trabalhar com os órgãos públicos para fazer esse projeto dar certo. A gente queria vender esse aplicativo para o governo. E aí eu comecei a desenvolver um protótipo e a gente começou a correr atrás de apresentar essa solução para algumas pessoas ligadas ao governo aqui no estado. Ouvimos vários nãos na cara, riram da nossa cara algumas vezes. A gente continuou tentando apresentar e continuou tentando desenvolver isso, mas sem muito sucesso. Mas empreender é isso, nem sempre o seu produto final vai ser a mesma coisa que você planejou no início. A gente vai se adaptando, vai moldando o nosso serviço até chegar em algo que realmente fique bom, num serviço bom, num produto bom. E a gente acabou migrando esse projeto. Em vez de trabalhar com o SAMU, polícia e bombeiro, a gente desenvolveu um aplicativo que trabalha com análise de imagem, com inteligência artificial, para monitorar prédios públicos, porque os níveis de arrombamento aqui eram muito altos e a gente tentou sanar essa dor. A gente acabou seguindo por esse caminho porque a gente também poderia trabalhar com a área privada dessa forma. Não estava limitado só a órgãos públicos. Nessa época a gente colocou outro sócio para trabalhar com essa parte comercial de empresas privadas. Então acabamos ficando em 3. Consequentemente, nessa mesma época, a gente acabou apresentando um projeto para alguém ligado ao governo, alguém influente que gostou muito do projeto e abraçou o projeto, conseguiu abrir portas para a gente, algumas reuniões importantes com algumas pessoas. Nessa época, o governo do estado gastava muito dinheiro com segurança pública, segurança patrimonial das escolas aqui no estado. Afinal, o posto de um homem armado de vigilância custa muito caro ali, são 4 pessoas em 4 turnos de 12 horas para cobrir um posto. E trabalhando com análise de imagem, com inteligência artificial, a gente conseguia reduzir esse custo bastante e prestar um serviço de qualidade. Ao apresentar para um secretário de educação aqui no estado, ele deu para a gente 5 escolas mais problemáticas que tinham aqui no estado e falou: vocês têm 3 meses. Se vocês conseguirem resolver o problema, sanar esses arrombamentos que estão tendo frequentes, a gente abre uma licitação para contratar esse tipo de serviço. Ou seja, a gente gerou uma demanda para um serviço que nem existia. E bem, ao final de um mês a gente conseguiu prender 3 ladrões que tentaram arrombar a escola, a gente pegou roubo interno de merenda escolar, entre outros problemas que a gente conseguiu resolver. Então, a partir daí, decidiram abrir uma licitação para contratar esse tipo de serviço. E como era um produto inovador, um produto que aqui no estado ninguém trabalhava com isso, não tinha nenhuma empresa que trabalhava com isso, basicamente a gente ganhou sem muitos problemas essa licitação. E bem, no dia da apresentação, onde a gente foi apresentar, onde eu fui apresentar o sistema para 40 diretores de escolas aqui no estado, algumas outras pessoas da prefeitura, dos órgãos municipais daqui, da guarda, assistiram a essa apresentação e gostaram bastante do serviço, viram que era um serviço realmente eficiente, um serviço inovador e decidiram replicar o uso para um município também. E dessa forma abriram novas licitações para o município, para a saúde, educação, entre outros órgãos municipais. Claro que, como toda inovação, sempre a gente encontra dificuldades. Fui ameaçado algumas vezes em relação a isso, pensei em desistir algumas vezes, mas acabou que deu tudo certo. A gente foi com esse projeto para frente, ganhou outras licitações com esse serviço e conseguiu estabilizar a empresa. Lembrando, pessoal, que nessa época eu cheguei a dever uns 50 mil reais, fiquei devendo bastante dinheiro, fiquei completamente endividado até a gente conseguir ganhar essas licitações para conseguir manter os custos da empresa, para manter a empresa aberta. Então foi um risco muito grande que, se não desse certo, eu tinha me lascado. E bem, pessoal, no começo foi bem difícil, eu desenvolvia o software, eu ficava no monitoramento, eu mesmo monitorava, eu virava à noite na frente do computador, monitorando os primeiros clientes particulares que a gente tinha. Passava noites em claro, eu me lembro de ter passado o ano novo trabalhando a noite inteira, eu mesmo monitorando, eu mesmo fazendo o serviço. A gente no começo, a gente faz tudo dentro da empresa. Hoje a gente conseguiu se estabilizar com os órgãos públicos, com os clientes públicos, então a gente está focando bastante agora na área privada. A gente já tem um número de clientes privados bem relevante, só que ainda assim o nosso faturamento maior vem da área pública, mas aos poucos a gente está mudando isso. E bem, pessoal, talvez quem veja hoje a empresa já grande, com 32 funcionários, bem estabilizada,
ache que foi fácil chegar aqui, mas não foi. Só eu sei os estresses que eu passei, que meu olho tremia assim de estresse, minha pálpebra ficava tremendo. Tem até um vídeo que eu fiz de tapa-olho aqui por conta de uma cirurgia que eu fiz na pálpebra, por conta desses estresses, do emocional que eu tinha muito abalado por conta de tudo que eu passei. Mas não me arrependo, depois de 6 anos de empresa aberta, consegui chegar no meu primeiro milhão. E aí, quando eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro, que eu nunca tinha visto dinheiro na vida, não sabia o que fazer, eu precisei descobrir o que é que eu faço com esse dinheiro. Eu sempre fui muito disciplinado, sempre tive a cabeça no lugar, nunca fui de gastar grana, só quando mesmo eu abri a empresa que eu fiquei devendo dinheiro. Mas tirando isso, eu sempre fui muito disciplinado. E eu precisava saber o que eu ia fazer com esse dinheiro. Então eu comecei a estudar investimentos. Comecei a estudar renda fixa, comecei a aprender devagarzinho, botar um dinheiro ali na renda fixa, outro ali, e fui aprendendo até que eu me deparei com a bolsa de valores, com a renda variável, que foi o próximo passo. E a partir daí eu me apaixonei. Comecei a estudar bastante sobre bolsa de valores, comecei a estudar sobre trader, quase virei trader, por pouco eu não fiz essa merda. Mas claro, continuei estudando, estudei bastante até eu ver qual era o melhor caminho, que era o buy and hold. E me apaixonei por essa estratégia, me apaixonei pela bolsa de valores, em como isso pode mudar a vida das pessoas. Claro que não foi a bolsa de valores que me deixou rico, não foi a bolsa de valores que fez eu ganhar o meu primeiro milhão, mas a bolsa de valores potencializou bastante isso, até porque muda o nosso pensamento e muda a nossa forma de pensar. Talvez se eu não tivesse começado a estudar isso, eu teria gastado tudo com farra, pinga e foguete. Teria comprado uma Lamborghini, uma BMW, sei lá o que, e não teria mais dinheiro para contar a história. E bem, como eu percebi que isso mudou tanto a minha vida, eu acabei decidindo criar aqui o canal com o Luiz Fernando para mudar a vida de outras pessoas também. Eu vi que ninguém sabe o que fazer com dinheiro, todo mundo que começa a ganhar dinheiro na vida compra carro, compra casa, se enche de passivo e vive pobre e vive na corrida de ratos. Então, enquanto eu puder mudar a vida dessas pessoas, eu vou estar fazendo isso aqui no canal. E bem, pessoal, essa foi minha história, foi como eu ganhei meu primeiro milhão. Como vocês viram, eu não sabia o que fazer da vida quando eu tinha 16 anos, quando eu terminei o ensino médio. O que é normal, o que acontece com muitas pessoas, não sabem o que fazer, acham que faculdade é o único caminho e que precisam escolher desesperadamente um curso ou que elas vão fazer pelo resto da vida, mas não é assim. Você sempre tem caminhos, você sempre pode voltar atrás, você sempre pode começar de novo. E eu, apesar de ter ficado 4 anos sem fazer nada, sem saber o que eu queria da minha vida, foi uma fase muito importante para eu me encontrar, para eu viver aquele momento, e acabou dando certo. Eu consegui aí chegar no meu sucesso financeiro com 32 anos de idade. Como eu disse antes, não quer dizer que isso funcione para todo mundo, não quer dizer que esse jeito é o jeito certo. Foi apenas o meu jeito, foi como deu certo para mim. E se serviu de alguma coisa para vocês, já me deixa muito feliz. Então vejo vocês no próximo vídeo. Se não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal que a gente vai continuar soltando vídeos, e vejo vocês no próximo vídeo.